Naquele vale, milhares de homens esperavam uma guerra, mas o que realmente dominava o campo não era a coragem. Era o medo que havia se espalhado antes mesmo do primeiro golpe. Davi não chegou ali como guerreiro, nem como capitão, nem como homem famoso. Ele chegou como alguém comum, trazendo provisões, obedecendo ao pai, sem imaginar que pisaria em um dos dias mais decisivos da história. Se alguém olhasse apenas para sua aparência, veria um jovem pastor, alguém deslocado no cenário da guerra. Nada nele parecia combinar com escudos, lanças, gritos de combate e fileiras prontas para morrer. Mas às vezes a história não muda pelas mãos de quem parece pronto. Às vezes ela muda por alguém que carrega algo mais forte do que a aparência. E esse algo não pode ser medido com os olhos. Ao se aproximar do campo, Davi percebeu uma tensão estranha. Não era o silêncio normal antes de uma batalha. Era o silêncio de homens que já tinham sido vencidos por dentro. Os soldados de Israel continuavam armados, alinhados, presentes no vale. Mas por dentro estavam quebrados. Tinham espadas nas mãos, porém já não tinham firmeza na alma. Do outro lado estavam os filisteus, duros, confiantes, quase certos do resultado. Eles não viam um confronto equilibrado. Para eles, aquela batalha parecia apenas questão de tempo. E então surgiu Golias. Não como simples homem, mas como uma ameaça em forma humana. Seu tamanho impressionava. Sua armadura pesava como metal de guerra. E sua presença parecia empurrar o medo para dentro do peito de cada adversário. Cada passo do gigante não esmagava apenas a terra. Parecia esmagar também a coragem restante dos homens que ainda tentavam se convencer de que poderiam resistir. Seu desafio era simples e cruel: que alguém saísse para enfrentá-lo. Mas ninguém saía, ninguém dava um passo, ninguém queria ser o homem que cairia diante de todo o exército. Quando Golias falava, sua voz atravessava o vale como uma humilhação pública. Ele não precisava atacar todos os dias com a espada. Suas palavras já cumpriam parte da destruição. Ali estava a verdadeira crise daquele campo. Não era falta de número, não era falta de armas, era falta de alguém que conseguisse romper a lógica do terror. Davi observou aquela cena e viu mais do que um gigante. Viu um povo inteiro aceitando a narrativa do inimigo. Viu homens convencidos de que a derrota era inevitável. Enquanto todos calculavam o peso da armadura de Golias, Davi começou a perceber o peso da incredulidade que dominava o ambiente. E isso, para ele, era ainda mais grave. Em muitos momentos da vida, o maior problema não é o tamanho do obstáculo. É a velocidade com que as pessoas começam a tratá-lo como invencível. E naquele vale, isso já havia acontecido. Davi escutou as provocações do gigante, viu o abatimento dos soldados e sentiu que algo estava fora do lugar. Não era apenas um desafio militar. Havia ali uma afronta que ninguém deveria aceitar em silêncio. Foi nesse ponto que as palavras começaram a nascer dentro dele. Não como um impulso vazio, mas como convicção crescente. Ele não entendia por que todos estavam olhando apenas para o tamanho do homem errado. Os que estavam ao redor talvez tenham achado estranha a firmeza de Davi. Afinal, coragem sempre parece exagero aos olhos de quem já se acostumou com o medo. Mas Davi não falava como alguém iludido. Falava como alguém que já tinha aprendido, longe dos aplausos, que há batalhas vencidas antes do confronto visível, no lugar secreto onde o coração decide em quem confia. Quando a possibilidade de enfrentar Golias começou a ser considerada, muitos devem ter olhado para Davi com espanto. Um jovem pastor, sem experiência militar, sem armadura pesada, sem aparência de herói, é exatamente aí que a lógica humana costuma falhar. Porque quase sempre ela confunde peso com preparo, aparência com autoridade, tamanho com destino. E a história de Davi pisaria sobre todas essas ilusões. Ofereceram armadura a ele. Era natural. Afinal, quem entra numa guerra deveria parecer um guerreiro. Mas Davi entendeu que vestir algo que não dominava seria apenas acrescentar dificuldade ao momento decisivo. Ele recusou o peso que não era seu. E essa decisão já dizia muito. Davi sabia que vencer não é imitar a força dos outros. Vencer é reconhecer com lucidez aquilo que foi colocado em suas mãos. Em vez de metal, ele escolheu a funda. Em vez de parecer impressionante, escolheu ser preciso. Em vez de adotar a linguagem do medo, escolheu caminhar com clareza.
Essa talvez seja uma das partes mais profundas dessa história. O mundo respeita aquilo que parece imponente. Deus, porém, muitas vezes decide operar por caminhos que humilham a falsa segurança da aparência. Com a funda nas mãos, Davi não parecia um guerreiro lendário. Parecia apenas um jovem simples. Só que a simplicidade certa, quando está alinhada com fé, preparo e decisão, pode se tornar mais poderosa do que o aparato inteiro de um exército. Ele se aproximou do riacho e começou a escolher pedras lisas. Gesto simples, quase pequeno demais para parecer importante. Mas eram exatamente esses movimentos discretos que preparavam um instante capaz de mudar tudo. Há algo muito forte nessa imagem. Enquanto o mundo espera grandes sinais de poder, a virada começa com alguém recolhendo pedras comuns, em silêncio, com atenção, sem espetáculo. Davi não pegou qualquer coisa por impulso. Havia método, havia prática, havia memória de uso. Aquilo não era sorte improvisada. Era habilidade construída antes, quando ninguém estava olhando. Muita gente só vê o momento em que o gigante cai. Pouca gente valoriza os dias escondidos que ensinaram a mão a ser firme, o olhar a ser preciso e o coração a não desmaiar. Quando Davi entrou sozinho no campo aberto, o vale inteiro pareceu parar. Era como se duas medidas de realidade estivessem prestes a colidir. A lógica visível do medo e a convicção invisível da fé. De um lado vinha Golias, carregando tudo o que o mundo respeita: tamanho, armadura, força bruta, intimidação, fama de invencível. Do outro vinha um pastor, sem imponência, sem proteção pesada, sem aparência de ameaça. Qualquer observador superficial teria dito que a cena já estava resolvida. E talvez esse seja um dos grandes perigos da vida. Acreditar cedo demais na leitura apressada daquilo que parece óbvio. Golias olhou para Davi e riu. Seu desprezo não era apenas por um jovem. Era pela ideia de que alguém tão improvável pudesse representar qualquer perigo real. Gigantes quase sempre erram da mesma forma. Eles se acostumam tanto a serem temidos, que começam a acreditar que já venceram antes da batalha começar. Mas havia no rosto de Davi algo que Golias não conseguia medir. Não era arrogância, nem loucura, nem desespero. Era decisão. E decisão verdadeira costuma ser invisível para quem só sabe enxergar superfície. Naquele instante, Davi já não carregava apenas pedras. Ele carregava também uma postura interior que o medo ao redor não tinha conseguido destruir. Então ele correu. E aquela corrida era mais do que movimento, era uma declaração. Enquanto todos recuavam diante do gigante havia dias, alguém finalmente avançava. De longe, devia parecer absurdo. Um jovem se aproximando daquilo que todos evitavam. Um pastor correndo em direção ao centro do pavor coletivo. Uma pequena figura rompendo a paralisia de uma nação inteira. Mas Davi não corria perdido. Seus gestos mostravam controle. Sua mão conhecia a funda. Seu corpo sabia o que fazer. Sua mente estava focada. O improvável não vinha do acaso. Vinha do alinhamento entre fé e preparo. Quando começou a girar a funda, o instante ganhou outro peso. Já não era apenas um homem contra outro homem. Era o choque entre duas formas de enxergar a realidade. Golias avançava confiando no que era visível. Davi avançava sustentado por aquilo que já havia sido decidido por dentro. Um carregava intimidação, o outro carregava convicção. Em guerras humanas, o barulho costuma impressionar. Mas ali, o que decidiria tudo seria um gesto breve, preciso, aparentemente simples. A história muitas vezes muda em segundos que ninguém esquece depois. Davi soltou a pedra, sem espetáculo desnecessário, sem exagero, sem desperdício de movimento. Apenas o gesto certo, no momento certo, com a precisão certa. Aquela pequena pedra cruzou o espaço que separava a fragilidade aparente da ameaça imensa. E enquanto voava, carregava algo que Golias jamais havia aprendido a temer de verdade. A precisão que nasce do preparo e da coragem. O gigante talvez conhecesse força, violência, domínio, guerra e humilhação. Mas naquele segundo ele foi atingido por algo que nenhum tamanho consegue impedir quando chega com exatidão ao ponto certo. O golpe acertou. E naquele momento o impossível começou a mudar de nome.
O que parecia intocável mostrou-se vulnerável. O que parecia invencível revelou ter limite. O que dominava o vale perdeu o centro de sua segurança. Houve silêncio. Um silêncio pesado, coletivo, quase sagrado, porque os exércitos compreenderam ao mesmo tempo que tinham acabado de ver a quebra de uma mentira antiga. Golias caiu. E a queda dele era maior do que um corpo tombando na terra. Caía também a narrativa de que força aparente decide tudo. Caía a crença de que tamanho é destino. Caía a idolatria do poder visível. Davi permaneceu de pé. Pequeno aos olhos humanos, mas enorme no instante em que a coragem rompeu a paralisia de um povo. Às vezes basta um homem permanecer firme para devolver movimento a muitos outros. Depois da queda do gigante, o vale já não era o mesmo. O cenário físico continuava ali, as pedras continuavam ali, os exércitos ainda estavam ali. Mas a atmosfera havia sido transformada. O medo que antes dominava os homens começou a perder autoridade. Não porque todos tivessem ficado mais fortes de repente, mas porque alguém provou que o impossível nem sempre é aquilo que parece ser. Essa é uma das razões pelas quais essa história atravessa séculos com tanta força. Ela não fala apenas de um duelo antigo. Ela fala daquilo que acontece quando alguém para de medir a vida apenas pelos critérios da aparência.